pergunta da vez, né? Quem mandou matar o delator do PCC? Essa pergunta só muda de vez em quando o sujeito, mas essa pergunta sempre volta à discussão no Brasil, pelo visto. É uma pergunta que está cada vez mais difícil de responder, porque no começo até parecia ter sido uma ação orquestrada pela própria facção, mas pelo andar da carruagem vão surgindo novos personagens nessa trama, sendo incluídos, e vai ganhando contornos cinematográficos da pior espécie. Quais são as principais hipóteses do momento, David de Tarso? Pois é, Marinho, muito bom dia a todos. Bom, várias hipóteses estão sendo trabalhadas, já que nessa delação, um documento com quase 1000 páginas, inclusive estou lendo junto com a produção aqui da Jovem Pan, do setor investigativo. Entre as hipóteses que estão sendo levantadas, uma é que integrantes, lideranças do PCC tenham mandado assassiná-lo. Também essa viagem a Maceió, que ele foi no contexto, que a gente até falou sobre isso ontem aqui, de promover a intermediação de aluguéis de imóveis por temporada. Ele também, a namorada até prestou depoimento e disse que viu ele recebendo uma ligação de uma pessoa que devia para ele, um agente penitenciário, que inclusive também foi afastado das funções, foi preso, e que ele devia dinheiro, cerca de 6 milhões de reais, pediu para buscar as joias que foram já apreendidas. Então, tem também esse agente penitenciário que é suspeito, além de policiais que foram delatados. Então, são 3 linhas de investigação. Ou os integrantes das lideranças do PCC, ou policiais, ou esse agente penitenciário. E aí a gente está se debruçando e esperando também que essa força-tarefa haja. Mas tem muita gente com conexões importantes, gente grande envolvida na Polícia Civil, e por isso que o Ministério Público também vai ter um papel fundamental por meio da investigação, porque o GAECO vai ser fundamental para que realmente consiga fazer essa separação e a identificação das pessoas apontadas pelo delator do PCC, que não delatou só integrantes do PCC, sim, mas também policiais, para saber se de fato são corruptos, se foram eles os assassinos, mas foi uma ação muito bem orquestrada e alguns questionamentos são levantados, como, por exemplo, eles saindo do terminal ali, como é que os assassinos sabiam o momento exato? Eu até pedi uma nota para a Secretaria de Segurança Pública. Já recebeu alguma coisa? Não. Foi muito genérica a nota. Silêncio sepulcral no momento. E estou até tentando com as fontes aqui, o setor investigativo aqui da Jovem Pan também está em cima, para identificar, porque se foi feita a perícia nessa mala de joias que estava com o delator. Fundamental. Porque foi muito rápido, tudo deu certo, né? O GCM não estava na base, deu pane no veículo que os seguranças estavam e eles chegaram no momento certo para assassiná-lo. A gente vai seguir tentando destrinchar todo esse tabuleiro aqui trágico, né? Contornos novos vão se apresentando. E antes de eu acionar minha querida delegada Raquel Galinatti, está aqui com a gente novamente, a pergunta, a gente tem aquele costume de dizer a pergunta de $1 milhão, né? Mas nesse caso, a pergunta de pelo menos 30 milhões de reais é o porquê que esse sujeito, tendo o envolvimento que ele tinha com o tráfico, tendo matado pessoas, roubado, enfim, joias, armas e envolvido nessa trama, nesse nível, com essa profundidade, ainda estava ali com uma escolta, com um bando de policial fazendo bico, na hora que realmente teve o seu momento final. Essa é uma de tantas perguntas que estão aí pererecando no ar. Você, com toda a tua experiência, me ajuda aqui a trazer uma hipótese bem informada, por favor. Temos na lei de organização criminosa alguns caminhos a serem percorridos quando a gente fala em delação premiada, em colaboração premiada por parte de um dos criminosos ao delatar os seus comparsas ou possíveis mandantes ou possíveis conexões que envolvam ali a elucidação do crime e, claramente, a autoria, a materialidade delitiva. O que chama atenção, também corroboro esse questionamento, é quando a gente sabe que este delator, este criminoso, ele é um arquivo vivo. Claro, se ele faz parte das facções criminosas, se ele possivelmente lavava dinheiro, e o que mais toca as facções criminosas é realmente a produção de lucro criminoso, e se ele tem
informações estratégicas e delicadas a respeito do montante financeiro, o porquê esse arquivo vivo ele fica assim solto, colocando em risco não a vida dele, claro, mas não é o mais importante, na minha opinião. É a vida de todas as pessoas que estarão no entorno quando ele for num supermercado, num avião, num aeroporto, numa praça pública. Então é algo isso a questionar. Isso sem mencionar o coitado do motorista do Uber que... Lamentavelmente. Foi uma tragédia inominável, né? Para mim é o que... No meio disso tudo, tá todo mundo bem ou mal envolvido, não tem santo nessa história, mas nesse caso é o que mais dá aquele soco no estômago, sinceramente. Não, é algo que nos revolta, porque realmente a morte de uma pessoa, de um trabalhador, passou desapercebida. Então, a gente não... de rodapé. A gente não pode banalizar a vida humana. Sem dúvida, sem dúvida. E é importante, por isso, pessoal, eu quero, enfim, ter um momento rápido aqui para falar com o nosso querido ouvinte, que nos prestigia aqui dia após dia, que a gente está dando toda essa ênfase, tentando jogar essa luz forte aqui nesse caso, para que ele realmente seja, porque pelo que tudo indica, pode ter uma teia muito maior envolvendo muitos outros setores, gente graúda até, enfim, possivelmente até, enfim, das forças policiais, sem dúvida alguma, atingindo nacos ali do Estado constituído, isso sem falar, obviamente, das entranhas ali da bandidagem. Então, esse caso é um divisor de águas, não tem nenhum exagero na medida que a gente vai dando esse enfoque. Não é isso, mano? É isso, Marinho. E esse caso também evidencia para todos nós a importância de discutirmos mudanças na forma de gestão das forças policiais. Afinal de contas, como podemos normalizar o fato de que o bandido criminoso que estava delatando seus comparsas tinha contratado agentes da polícia militar como seguranças particulares? Ou seja, agentes da lei a serviço do crime. É algo absolutamente revoltante e que demonstra com muita contundência como nós estamos lidando no Brasil com um crime organizado que se infiltra no poder público, que se infiltra nas próprias forças de segurança que, em tese, deveriam combater o crime organizado, mas que muitas vezes acabam cooptadas pelo crime organizado. E isso num dos estados no estado mais rico. Sim. E com uma das forças de segurança mais bem preparadas do país. Então, se isso está acontecendo em São Paulo, o que isso revela sobre a atuação e o nível de infiltração do crime organizado no Brasil como um todo. Isso é um caso absolutamente chocante que deve nos levar a aprofundar esse debate. Como podemos fazer uma gestão das forças de segurança que seja capaz de manter esse ponto tão estratégico do Estado blindado da infiltração das forças do crime? Eu acho que esse é o ponto central e que precisamos cobrar respostas do governo do Estado, que é o responsável pela gestão das forças de segurança do Estado. É isso, mano. E não bastasse o nosso Antônio Vinícius Gritzbach, que já está completamente enlamaçado e comprometido ali com o núcleo duro do PCC, realmente ele estava até fazendo, como a gente bem já colocou, a denúncia de policiais que estavam alegadamente tentando extorquí-lo. E aí eu volto a te perguntar aqui, Ariane Benedito, minha querida, está estreando aqui com a gente no Morning Show, quero muito ouvir sua opinião com essa pergunta de pelo menos 30 milhões de reais. Por que o sujeito estava com a escolta de policial fora de expediente fazendo bico, ao invés de ter de estar devidamente matriculado, por assim dizer, num programa especial super, hiper reforçado de proteção à testemunha? Exatamente, porque isso vai em linha com o que a doutora Raquel trouxe, né? Que não é a vida do criminoso, né? É a nossa vida. Poderia ser alguém da família de vocês ali no momento, e o risco, ele passa a ser de forma generalizada, é um risco para a população. Em que momento, né, a nossa legislação não entende que, a partir do momento que tem um criminoso depondo ali de um grupo, né, comandante da criminalidade no Brasil, só se trata apenas da vida dele e não do restante da população, entende? E bem como vocês colocaram, parece que as outras vidas, né, que não têm ligação alguma com o ocorrido, fica de pano de fundo, como que agora o importante é descobrir quem mandou,
né? Eu acho que o foco deveria ser quantas pessoas envolvidas, porque não é o mandante, uma pessoa em si, mas quantas envolvidas, porque, ok, pegaram o mandante, mas e depois? E quem fica? E quem vai ficar no lugar? Porque a gente sabe que isso não vai impedir, né, que essa operação criminosa ela continue, né, acontecendo no nosso país, né? Então, realmente, a pergunta é por que uma premiação, né, uma delegação premiada, ela permite que o indivíduo, que o criminoso permaneça livre, né, para fazer as suas, né, as suas contribuições, como se fosse alguém né, um indivíduo de direito, um indivíduo normal, né? Isso é o mais chocante do caso. Muito bem colocado. Nossa Ariane Benedito está aqui com a gente, nossa querida Ari. Olha só, pessoal, indo 100% ao encontro que você colocou, Ari, a gente vai apurando aqui, trazendo alguns detalhes da própria delação do acordo, que pelo menos ele propôs, a promotoria corretamente negou, porque na mesma medida que a gente vem falando tanto de ousadia, de atrevimento, de audácia absoluta ali, cruel do PCC e das forças criminosas, é um sujeito também que tem que ter algum grau de ousadia para fazer exigências como, por exemplo, a liberação de um helicóptero, das suas lanchas, de 15 imóveis, além da própria concessão do visto permanente nos Estados Unidos para ele e para os familiares, além de um fomento, foi a palavra que ele acabou usando, para o custeio da própria segurança e da própria proteção. E ainda bem que as exigências foram negadas pela promotoria, né? Cara, tudo bem, o sujeito ali está com as costas contra a parede, está sendo alvejado ali com ameaça de tudo que é lado, está inundado por esse clima todo, mas também mostra como ele está fora da casinha, né, David? Inclusive, além dessas exigências de liberar helicóptero, lancha, carros de luxo que foram apreendidos, ele pediu também para que ele não fosse incriminado das acusações. Ou seja, eu entrego quem participa do esquema, mas aí eu tenho que ser absolvido de todas as acusações. Parece aquelas negociações de filme de comédia, de crime/comédia americana, na hora que você está negociando um sequestro. Enfim, Mano quer comentar aqui, porque eu também faço questão da gente trazer aqui, vou pedir para o David já, vamos ouvir o Mano, sobre o fator namorada. A namorada dele, como que ela entra nesse enredo insano todo e a influência dela na sequência das investigações. Mano. Esse é um ponto muito importante, mas só para não perder a oportunidade, também além da proteção das vidas, que obviamente são o que mais importa, me chama a atenção a falta de proteção ao próprio curso das investigações, porque a gente está falando, afinal de contas, de uma investigação de inteligência contra o crime organizado, que vitima diariamente cidadãos, né, brasileiros. E a gente só tem alguma chance de combater o crime à altura, lembrando que o crime organizado, o narcoterrorista, muitas vezes, é uma multinacional do crime, é extremamente lucrativo, tem bastante recurso, bastante dinheiro, bastante investimento na própria inteligência, e a gente só vai ser capaz de combater esse tipo de crime extremamente organizado se tivermos organização da parte do Estado. E organização não quer dizer deixar um delator contratando agentes de segurança para si mesmos, circulando o país como se fosse um cidadão normal, sendo um criminoso, confesso, delator de comparsas do crime organizado. Já acionando aqui, delegada Galinatti, fica à vontade. É só uma informação. A lei de organização criminosa, ela prevê expressamente que caso haja a voluntariedade ao delatar o crime, entregar ali os passos do crime, há a possibilidade do perdão judicial, há a possibilidade de redução de 2/3 da pena, há a possibilidade de trocar essa pena privativa da liberdade por restritiva de direitos e, inclusive, tem todas essas concessões estão previstas na legislação. Há a possibilidade, inclusive, de que se ele não for o mandante do crime, ele ser, sim, absolvido, ou até mesmo o Ministério Público não oferecer a denúncia. Faz tudo parte da legislação para que o sistema de justiça criminal tenha o caminho do crime, informações para justamente pegar
os cabeças do crime, os líderes ali das facções. Mas isso, imagino, após a homologação da delação, não aí. Durante a negociação. Mas ainda é a negociação, a homologação, ela não é hermética, ela não é estagnada. Traduz, sem juridiquês. A delação premiada, a colaboração premiada, ela não é estática. Ela pode ser... ela pode mudar de acordo com fatos novos. Ou seja, eu vou entregando as provas, os documentos e vou barganhando para que eu tenha benefícios de volta. Desbloqueio dos bens, isenções, como concessão de liberdade, por exemplo, que ele estava, liberado pela justiça, mesmo diante de acusações. Então, é isso. Agora, esse é um dos casos que, com toda a naturalidade, era de se esperar, dado o enfoque que não só a gente está dando, mas eu sinto, sinceramente, que eu vejo ali um momento assim, quase que paradigmático, um momento divisor de águas, até vários setores da imprensa tentando se debruçar nesse caso, dando a devida importância. O que eu mais ouvi, não só na própria mesa de jantar aí com a minha família, mas em vários cantos que eu acabei circulando ontem, foi o pessoal atônito falando um pouco na linha do que a Ari trouxe, né? Poderia ter sido a gente, a gente poderia estar lá naquele momento. É um lugar que, enfim, eu imagino que a maioria das pessoas em algum momento já passou por ali. Então sabe que, enfim, dá esse senso de urgência e não poderia ser diferente. Cabe às nossas autoridades se mexerem e trazer soluções e respostas o quanto antes. Mas eu queria, David, se possível, que você me ajudasse a entender aqui esse fato novo, né, que a própria namorada do Antônio Vinícius Gritzbach revelou que ele teria comentado que viu ali um homem parecido com um indivíduo que já estava o ameaçando há um bom tempo, quando o casal estava em São Miguel dos Milagres, a belíssima, encantadora São Miguel dos Milagres, ali no litoral alagoano. O que eles estavam fazendo em Milagres, sinceramente, no meio desse... Tem motivo para lazer no meio dessa história toda? A informação da minha fonte foi de que ele foi até Maceió, depois também passou por São Miguel dos Milagres, foi acompanhado da namorada, com quem ele estava há cerca de 1 ano, até ela relatou isso no depoimento dela, que a gente teve acesso, para intermediar a alocação de imóveis para a temporada, inclusive verificar um imóvel para a família dele durante as festas de fim de ano. Inclusive eu trouxe essa informação na minha coluna no site da Jovem Pan. E que ele, quando estava em São Miguel dos Milagres, viu uma pessoa que parecia ali se tratar de um que ele devia dinheiro para ele, e que ele até falou, olha, acho que eu conheço aquele cara ali. E aí ela pegou, até questionou, falou de onde? Ele deve dinheiro para mim, e até chegou a me ameaçar. Mas essa informação foi no depoimento dela, não se concretiza, né? Mas o fato que chama bastante atenção, Marinho, diante de toda essa história Conta para mim. Eles foram até lá para passear e para ele fazer essa intermediação. Ele não esperava receber a ligação do devedor, uma pessoa que deve para ele 6 milhões de reais, dizendo, olha, quero começar a te pagar e por isso vem aqui para buscar as joias. Ele mandou o motorista dele buscar as joias, inclusive essas joias que a gente citou aqui no começo do programa já estão já estão em posse da polícia para que sejam periciadas, para saber se tinha algum rastreador dentro dessas joias, mas ela pode ter servido também como isca para que aquelas pessoas que queriam assassiná-lo ou colocar um rastreador ou até mesmo ter mais informações sobre quem estava com ele ao certo em Maceió, ali em Alagoas, além também em São Miguel dos Milagres. Porque essa ligação foi surpresa, ele não esperava que ele receberia essa ligação. Então esse que é o X da questão e é o que a polícia também está trabalhando para fazer uma avaliação. Inclusive, durante a busca dessas joias, a gente trouxe a informação também ontem aqui no Morning Show, que o Vinícius Gritzbach não foi efetivamente para lá. Foi um motorista acompanhado do policial militar que fazia a segurança dele. O policial disse que não desceu do carro e que só o motorista que foi até o local para buscar essas joias. Inclusive as imagens também já vão ser avaliadas. Agora, Ari, Mano, delegada Galinatti, me ajudem aqui a tentar responder. Sei que é difícil, mas a gente tem que se apropriar aqui dos indícios, das pistas que vão surgindo, né? Como é que o sujeito que já tem um acordo com a justiça homologado, já é um delator, notando um suspeito, ele devia estar vivendo ali num inferno astral de paranoia permanente, ele nota um sujeito ali perambulando ali por Alagoas, como é que ele não chega ali na Polícia Federal, no aeroporto de Maceió, antes de voltar para São Paulo, e pelo menos já dá um aviso, já não cria ali um clima de proteção maior a ele? Isso mostra o sujeito que também já está, enfim, talvez ousado demais ou soberbo
e a soberba que precede a queda, como diria a Bíblia? Não, eu acredito que mesmo o criminoso, um criminoso, ele não pode, por mais que ele tenha participado de forma voluntária da colaboração premiada, por mais que não tenhamos uma legislação que preveja o roteiro certo para todos os casos, eu acho que o Estado ele não pode permitir que aquele que delata um crime de forma bem sensível opte ou escolhe como será a sua segurança. Afinal, a segurança dele não mais diz respeito somente a ele, como o Mano até falou hoje, agora, como falamos ontem. A segurança dele é importante, porque ele é um arquivo vivo, para desmantelar as nuances de facções criminosas, para inclusive identificar outros criminosos. Então, ele não mais teria o direito de optar por escolher a sua liberdade. Inclusive, ele andava com tornozeleira eletrônica. Então, é um erro. É um erro que deve ser corrigido, deve ser revisto por parte do Estado, por parte dos legisladores, para que situações não sejam repetidas dessa forma. É delator, é golpe em bandido, é bandido fazendo bico, sendo extorquido. É uma trama que vai ganhando assim contornos assim bizarros, mas que sirva, volto a reforçar aqui, a importância que a gente está dando nesse caso é justamente para que as autoridades possam se mexer e fazer valer aquele entendimento que toda crise ou pelo menos deveria ser, né, David, uma oportunidade para mudança. 10 horas e 23 minutos por aqui, pessoal. Eu vou partir para um rápido break só para quem está nos escutando, os ouvidos atentos aqui de todo mundo que está no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, enfim, o Morning Show volta para vocês daqui a pouco. E é isso aí, a gente segue adiante aqui, muitos fatores ainda para a gente investigar, repercutir com vocês. E diante de toda essa avalanche, e também poucas respostas, pouquíssimas, quase nenhuma resposta, na verdade, sendo bem generoso aqui das autoridades até esse presente momento, o ministro da Justiça e Segurança Pública do governo federal, Ricardo Lewandowski, avisou que, a princípio, o assassinato do delator do PCC não deve ser federalizado, apesar de vale sempre lembrar, né, Ari, que o Aeroporto Internacional de Guarulhos é uma jurisdição federal. Vamos ouvir exatamente o que ele disse em nome da precisão. Solta aí, minha diretora Helena, por favor. E, portanto, a princípio, a competência é da Polícia Civil Paulista de investigar este caso, porque originou-se essa delação ou essa colaboração no parquê, no Ministério Público Paulista, está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. E mais ainda, há notícias de que, eventualmente, policiais militares estão envolvidos nessa questão. Então, uma questão claramente de competência do Estado de São Paulo. Vamos lá, eu acho que a nossa bancada aqui está composta aqui por pessoas que se complementam, tá? Das melhores delegadas do Brasil, todo entendimento jurídico, tem a bancada aqui dos cidadãos indignados e vamos aqui também com o especialista em segurança pública, mas me ajuda aqui a entender esse troço. Constitucionalmente falando ali, na letra fria da lei, ele está certo com esse diagnóstico dele ou é um daqueles casos inacreditáveis de cada um tacando a batata quente no colo do outro e famoso se vira, amigão? Sabe o que eu acho o grande problema? A doutora Raquel ia falar, pode falar primeiro. Em relação à federalização, porque assim, a gente tem alguns elementos também diante dessa história. Inclusive, tem um texto que acabou de ser publicado na minha coluna no site da Jovem Pan, para você que é assinante premium, tem toda a trajetória das pessoas que foram delatadas pelo Vinícius, né? Claro que é uma delação dele, é a palavra dele contra alguns policiais. Mas entre os envolvidos nessa delação, tem um policial civil que ele tem conexão faz a segurança particular do cantor Gustavo Lima e que ele teria subtraído relógios do Vinícius Gritspa durante um mandado de busca e apreensão. Tem também, por isso que eu falo da federação, um policial que ele é parente da corregedora da Polícia Civil. Então, assim, como que um policial que supostamente é corrupto vai ter a avaliação da Corregedora Geral da Polícia Civil? Porque tem elos importantes, conexões importantes. Então, por isso que a federalização, a investigação por parte da Polícia Federal seria importante nesse caso. Porque a estrutura utilizada pelo Ministério Público, pelo GAECO, a doutora Raquel pode até me desmentir, mas é utilizada ou pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que é paulista, ou se não, pela Polícia Civil. É isso. E aí, como é que a gente vai ter pessoas que investigam esses fatos, que são ligadas também ao Estado?
Então, esse que é o grande Eis questionamento. a questão, minha querida delegada Galinatti. Ajuda a gente a botar essa bola no chão e trazer racionalidade para essa questão aqui. Porque a impressão que eu tive, e eu tenho certeza que dos menos letrados, por assim dizer, tecnicamente falando, é que ficou um pouquinho esse esquema de tacando a batata quente no colo do outro. Existem as colocações feitas pelo David de forma a amplamente estar sendo divulgada na imprensa, mas juridicamente, quais são os requisitos para a federalização de crimes? Grave risco de impunidade, violação de direitos humanos e soberania nacional, eu imagino. Praticamente são 3 hipóteses e também principalmente a impunidade e a incompetência das instituições do Estado. Não me parece existir uma incompetência generalizada nas instituições do Estado de São Paulo. Muito pelo contrário. Estamos falando numa instituição bicentenária, que é a Polícia Civil do Estado de São Paulo, referência mundial no que tange, por exemplo, investigações de crimes de homicídio. Uma breve interrupção aqui, minha querida delegada Galinatti, uma das maiores delegadas desse Brasil e aqui presente novamente do nosso Morning Show, nos ajudando a entender todos os detalhes escabrosos, muitas perguntas ainda no ar, referente ao caso inacreditável do delator do PCC, assassinado ali no aeroporto de Guarulhos. Vai que a sua delegada está explicando aqui essa questão da federalização ou não das investigações a partir da última declaração do ministro Ricardo Lewandowski. Vai que é sua. Exatamente. Todas as questões colocadas pelo David estão amplamente divulgadas, são questões assim a chamar a atenção, sim, mas a federalização ela requer... de crimes, ela requer o quê? Uma incompetência absoluta das instituições de Estado em relação ao crime a ser investigado, risco grave de impunidade e uma grave violação de direitos humanos. Não me parece ser o caso de colocarmos toda uma instituição bicentenária, sim, referência, por exemplo, em investigação de crimes de homicídio, como a Polícia Civil do Estado de São Paulo, como completamente incompetente. Muito menos o Ministério Público ou todas aquelas que atuam no sistema de justiça criminal do Estado. O que eu acho é que temos que, sim, ter olhares atentos a tanto corregedoria e, não obstante, e sem prejuízo de uma investigação também da Polícia Federal. Afinal, o crime ocorreu ali dentro do aeroporto de Guarulhos, que cabe sim uma investigação em conjunto da Polícia Federal. A gente sabe que o medo é paralisante, está contagiando todo mundo diante do absurdo que foi esse caso, de tudo que ele representa. Mas a gente não pode deixar o medo paralisar a gente e a gente tem que ter mais razão e menos emoção para entender como resolver essa parada. Pelo que eu entendi, de acordo com o que você acabou de trazer, então é isso. Pelo visto está certo o ministro tecnicamente falando. Segurança nas duas pontas, segurança paulista, as forças policiais paulistas e também a Polícia Federal, pela responsabilidade do aeroporto, essencialmente, atuando nas duas pontas. Claro, né? Que a gente não está fazendo nenhuma generalização, né, sobre o Estado de São Paulo quanto à competência. Mas, assim, esses elos, essas conexões que geram esse questionamento, porque um parente de um possível policial corrupto, quem vai fazer a avaliação é uma corregedora geral da Polícia Civil, ou seja, está no cargo acima, ela que vai dar o veredito ali. Um policial que também, supostamente ali, por meio de fontes, né? Isso daí não estou dizendo, eu estou achando isso. Não é por meio de achismo, até porque a gente não faz jornalismo com base em achismo, é com base em fatos e nas evidências que foram encontradas até agora. Dele ter cumprido um mandado de busca e apreensão e ter subtraído um relógio, na verdade foram 5, e depois ter ostentado esse relógio na rede social, inclusive tem essas imagens já circulando, e curiosamente também na rede social dele que era aberto, um dos investigados, esse que eu estou citando, que faz a segurança do Gustavo Lima, o cantor, só para ficar claro, não foi citado no inquérito, mas ele tem vários vídeos, várias fotos com o cantor, ele ostentando ali um relógio que seria do Vinícius Gritzbach, e ele fez essa reclamação junto a pessoas ligadas ao caso, gera uma estranheza, porque quem que vai fazer essa avaliação? Quem que vai realmente avaliar todas essas provas, todos esses conjuntos? Ô, David, O caso de segurança, só para ter certeza, é o tal Rogerinho,
Isso, o Rogerinho. É um policial, pelo que está indicando, é um policial civil. Mas o que eu quero dizer é que não existe o instituto da suspeição, que é, por exemplo, quando o Poder Judiciário ele tem alguma relação de parentesco ou até mesmo de amizade com aquele que ele vai julgar. Mas na Polícia Civil existe sim, por critérios de similaridade, uma necessidade. Então, se há sim indícios de correlação de parentesco, até mesmo de afinidade, ou algo mais íntimo com delegados que estão no caso, a troca de delegados. Isso não tem... Agora, o que a gente não pode é colocar toda uma instituição já suspeita. Temos colegas, e eu faço parte da instituição, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, com muito orgulho. Temos colegas extremamente competentes, eficientes, e a Polícia Civil, ela tem condições de investigar junto com o Ministério Público. O que há se há essa mácula, por exemplo, possíveis relações íntimas ou até de parentesco, obviamente não tem como mantermos na direção, na presidência de investigações. Eu acho que tem um ponto de reflexão institucional sobre o Estado brasileiro, porque a gente está falando do crime organizado tendo a capacidade de se infiltrar nas instituições do Estado. Lembremos o que aconteceu, por exemplo, no caso Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Enquanto a investigação ficou na jurisdição onde a influência do crime organizado infiltrado no poder público tinha capacidade de gerenciar o rumo da investigação, tudo ficou paralisado. Ou seja, o que eu quero dizer, sem colocar sob suspeita a instituição da Polícia Civil ou Militar do Estado de São Paulo, que, como eu sempre digo, estão entre as melhores polícias do Brasil e são, inclusive, exemplo de profissionalismo para outros estados. Isso não está em questão, mas o ponto é, quando há indícios de infiltração do crime organizado dentro do aparato das forças de segurança, como proceder à investigação de um modo a garantir a blindagem para que a investigação não seja eventualmente capturada por essa infiltração. Eu acho que essa é uma reflexão que nós precisamos fazer do ponto de vista institucional, pensando no Estado brasileiro de forma mais ampla, porque é uma realidade que a gente se depara cada dia mais, infelizmente, esse grau de infiltração do crime dentro da polícia. Então, a gente precisa pensar qual é o remédio institucional para garantir que a investigação consiga ocorrer sem qualquer tipo de suspeita, até para que a sociedade possa confiar que as forças do Estado estão fazendo o seu trabalho e não desviando a atenção para proteger os infiltrados do crime. Agora, isso é desconhecimento, ou realmente é uma omissão, ou é uma ali de caso pensado, né? Ou é uma vista grossa feita pela Corregedoria da Polícia? Porque, sinceramente, é inacreditável que o tal Rogerinho, faz a segurança privada do Gustavo Lima, ostenta isso para todo mundo, ali com aquela viseira platinada dele, para tudo que é canto, botando ele aqui no ombro. Ele tem um mini império empresarial, tem clínica estética, tem construtora, empresa de segurança privada. Ninguém achou estranho tanto empreendedorismo para um salário de R$7 mil da Polícia Civil? Eu pergunto aqui de forma sincera. Não, ele pode ter outras atividades, né? Desde que não seja segurança privada. Mas parece que é, né? Ele faz segurança privada, só para ter clareza que já é uma aqui. contravenção, né? Eu não quero jogar água no chope dele aqui de graça, não, mas só para ter clareza aqui. Você trouxe, delegada Galinatti, que é legalmente proibido, vedado, que haja esse tipo de atuação? Sim, mas o que eu não conheço o investigador de forma pessoal, mas existem muitos colegas, delegados de polícia, investigadores, com padrões de vida completamente diferenciados, porque vêm de família já com um montante financeiro muito abastado, tem pessoas que têm herança, tem pessoas... A Polícia Civil, a gente costuma dizer que é a instituição mais democrática no que tange as condições socioeconômicas. Então, a gente não pode generalizar e partir do pressuposto que o salário dele só parte da contraprestação remuneratória da Polícia Civil do Estado. Existem outras formas lícitas das pessoas, inclusive que integram as polícias, terem ali o seu padrão de vida maior.
é tudo a ser apurado, é tudo a ser investigado. Vamos Mas ouvir o a que tá Ari em também, aqui xeque- que está com a gente? Só o que está em xeque, assim, não é a questão dele fazer a segurança do Gustavo Lima, é só uma associação, né? Com uma conexão de um artista importante. A gente viu como o Gustavo Lima é uma vem máquina de aqui manchetes, né? O Gritzpa, ele citou que o tal segurança, né, o investigador que faz a segurança do Gustavo Lima, teria subtraído relógios dele e também teria atrapalhado as investigações que tratam sobre a morte de um líder do PCC. Então, é essa a questão. E esse investigador especificamente, ele está preocupado sim, porque ontem, por exemplo, eu chequei a rede dele, inclusive essas fotos foram extraídas do arquivo pessoal do Instagram dele, era aberto o perfil e hoje já foi fechado. Então, assim, já está gerando preocupação. E a foto também, que ele aparece com o relógio em questão, foi apagada. Mas a gente tem esse registro também que eu consegui por meio de uma fonte. Então, essa é a situação. Inclusive, se todos os citados aqui quiserem se pronunciar, o microfone está aberto. E o microfone está aberto para a nossa querida Ari também. Fica à vontade, complementando tudo que está posto aqui. Exatamente. Vou chamar a atenção de novo ao sentimento, né, da gente que está de fora, né, não na posição de especialista, de alguns pontos ali, ainda na fala de Lewandowski, quando ele cita ali, né, abrindo aspas, um crime sem precedentes. Será um crime sem precedentes? É a primeira vez que a gente vê um assassinato de alguém que está depondo, entregando, né, no Brasil. Será mesmo? É a primeira vez? É a primeira vez que a gente vê esse tipo de tratativa, né, da legislação? Não é, né? Não é. Então não é um crime sem precedentes. A segunda aspas aqui para a fala dele é quando ele diz que merece uma investigação rigorosa e uma repreensão bastante energética só na hora que chega ao extremo? Por que não antes, né? Obviamente, a gente sabe que é uma tratativa legal, que a legislação prevê, né? Isso está no direito dele também. E aí fica, como o Mano falou, a crítica ela deve ser maior ao Estado de São Paulo. Não, de forma geral, né? A crítica fica porque parece que a legislação ela só cuida na hora que chega no ponto extremo, né? Não tem nada que possa ser feito de forma energética, como o ministro coloca, para o impedimento de que pessoas inocentes em volta não sofram, né, com a forma com que vai tomando. E outra, né? Parece até uma questão inocente dos envolvidos, a prepotência do criminoso em xeque de achar que, né, a postura dele é como se fosse o herói da pátria, né? Eu vou entregar todo mundo, eu posso ajudar, ainda eu vou sair com todo o patrimônio que eu acumulei vindo de atitudes criminosas, de atividades criminosas, e eu vou viver impune. Depois eu vou para os Estados Unidos, lá ninguém me pega, como se ele estivesse tratando, né, com o traficante da esquina da casa dele, né? Ele mesmo se perdeu ali no tamanho da problemática, bem como eu acho que também a tratativa legal, que infelizmente está seguindo conforme a legislação ela permite, mas fica para a gente o sentimento não só de impunidade, mas que não tem segurança alguma, né, nesse momento, porque acabou tomando uma magnitude com pessoas além do próprio caso. Muito além, mas muito, muito além. Minha dupla David de Tasso, só para a gente dar um fecho aqui e seguir adiante, muitos outros temas para a gente repercutir com vocês aqui hoje no nosso Morning Show, para dar devida importância aqui e realçar os contornos aqui bizarros e a nossa expectativa, pelo que a gente vem apurando e conversando, é que essa história ainda vai dar muito pano para manga, ainda tem muitas respostas a serem trazidas a público. Sua expectativa, seu prognóstico para os próximos dias? O caso está em evidência, ainda bem que a gente faz o nosso papel aqui da mídia, porque, claro, também tem a palavra de um delator, uma pessoa envolvida com o PCC, falando que existem policiais corruptos, descredibilizando as instituições, e do outro tem a defesa, né? Então, assim, a gente precisa ver de que forma que vão ser as investigações e se realmente for comprovada a efetiva ação desses envolvidos, dessas pessoas que estão sendo citadas, que sejam devidamente punidos. Meus amigos, esse é o nosso recado, assinamos todo mundo embaixo, eu imagino, e a gente segue adiante aqui com o nosso Morning Show, 10 horas e 40 minutos por aqui.